Oi, gente! Então, estamos iniciando um assunto novo, né? A gente viu várias civilizações que viveram na antiguidade, né? Vimos os povos mesopotâmicos, hebreus, fenícios, persas, os indianos, os chineses. E agora a gente vai ver talvez o povo mais conhecido da antiguidade, que é o povo egípcio, tá? Ou seja, nós vamos estudar o Egito Antigo. Então vocês vão colocar o título no caderno de vocês e depois vocês vão copiar o objetivo. Que a gente vai primeiro entender por que o rio Nilo vai ser tão importante para esses egípcios. Vamos identificar onde fica o Egito, tá? Vamos entender como forma-se os impérios egípcios e qual a importância cultural desse povo para o povo, né? Pensando na questão religiosa, na questão artística e muito mais. Então, localização geográfica. Então, aqui coloquei o mapa mundi para a gente se localizar. Então, aqui nós temos a África. O Egito, então, essa região aqui em vermelho, é o norte da África. Então, o Egito fica na África. Então, quero deixar claro para vocês que aquelas representações que nós vemos de Cleópatra branca, ela tá errada, né? Pensando aonde é a localização geográfica desse país, temos que lembrar então que talvez o tom de pele seria diferente, talvez um tom de pele mais escuro, um tom de pele negro, né? Um tom de pele mais preto, vamos pensar assim. Então aqui o Egito, né? Ele vai ser dividido em Baixo Egito e Alto Egito. E aqui então o tão conhecido Rio Nilo. Como vocês podem ver, o Rio Nilo corta então todo o Egito de norte a sul, tá? E ele continua até dele desembocar em outro rio. O Egito então, ele é uma dádiva do Rio Nilo. Aqui é uma imagem do Rio Nilo atualmente, tá? Então o Rio Nilo vai ser essencial para a formação do Egito. Porque quando esse rio tá cheio, como a gente já viu em outros casos, ele inunda, né, em períodos de cheia, ele tem inundação e torna o solo que está próximo produtivo. Então esse solo produz um tipo de humus e esse humus então vai ser muito bom para a agricultura. Como já vimos lá nos sumérios, os egípcios também serão bons construtores, eles vão construir obras de irrigação, obras hidráulicas, eles vão construir diques e canais de irrigação para tentar controlar então as cheias do Rio Nilo e ter água durante o ano inteiro. Então aqui tá o Rio Nilo, como vocês podem ver, cortando todo o Egito, e tudo que temos aqui de grandes formações de construções, como vocês podem ver, ficam próximos ao Rio Nilo. Então aqui o Rio Nilo ele corta grande parte da África. Então tá aqui o Egito, olha como ele continua até ele desembocar então aqui na Lake Victoria. Deve ser um lago, tá, gente? Então aqui o Nilo era tão importante para esse povo que ele tem orações, tá? Por exemplo, esse é retirado dos livros sagrados deles. Então tá escrito, né, oração ao Rio Nilo. Salve tu, Nilo, que te manifesta nesta terra e vens dar vida ao Egito. Misteriosa é a tua saída das trevas, neste dia em que é celebrada. Ao irrigar os prados criados por Ra, tu fazes viver todo o gado, tu inesgotável que dás de beber à terra, Senhor dos peixes. Durante a inundação, nenhum pássaro pousa nas colheitas. Tu crias o trigo, faz nascer o grão, garantindo a prosperidade aos tempos. Se paras a tua tarefa e o teu trabalho, tudo que existe cai em equitação. Ou seja, o rio é muito importante para essa população, então. Vamos falar um pouco também da unificação, então, do Egito, tá? O Egito, então, vai ser dividido por muito tempo em Baixo Egito e Alto Egito. Inicialmente, vão existir umas comunidades que vão ser depois dadas o nome de nomos, que eram pequenas comunidades independentes, tá? Que viviam nessa região aqui. E cada nomo, cada aldeia dessa era chefiada por um líder que se chamava então de nomarca, né? Ele que liderava
essa região. Daí, para tentar ter um melhor aproveitamento das cheias, as comunidades então vão se unir para a construção de diques, e esse agrupamento vai ser dividido então em Alto e Baixo Egito. O Alto Egito fica ao sul e o Baixo Egito fica ao norte. E depois de um tempo nessa divisão, a gente vai ter um carinha aí chamado Menes, que vai ser um soberano aqui do Baixo Egito, que vai unificar as duas regiões, ou seja, vai unir essas duas regiões e a gente vai ter então um único Egito, tá? Então a região norte vai dominar essa região aqui e a gente vai ter então um único Egito. Esse único Egito então unificado vai ter o Menes como o primeiro faraó. E toda vez que a gente falar dos reis egípcios, nós chamamos eles de faraós, porque faraó significa rei das duas terras, ou seja, rei do Alto e do Baixo Egito. Então o poder dos reis, né, os faraós, era hereditário, ou seja, era de pai para filho. Os egípcios então acreditavam que os faraós eram deuses, e se eles não eram deuses, eles eram representantes desses deuses. A gente vai ter ao total mais ou menos 30 dinastias de faraós, ou seja, 30 famílias diferentes vão dominar o Egito. E eles são divididos em Antigo, Médio e Novo Império. Essa aqui então é uma escultura que ainda existe do Menes, tá? Para quem quiser ter curiosidade. Continuamos na próxima aula.